O vento frio batia contra as janelas da velha mansão, mas o que realmente congelava aquela casa não era o outono. Era o silêncio de anos. Tiago sempre soube que não era o filho preferido. Enquanto a irmã era luz, ele era sombra. Enquanto ela era orgulho, ele era tolerado. Agora, com a mãe à beira da morte, ele achava que ouviria apenas um último adeus. Mas, no lugar disso, uma pequena caixa antiga foi aberta. E dentro dela, uma carta. Uma carta que revelava um filho perdido, um segredo enterrado, e uma verdade capaz de destruir, ou reconstruir, tudo. Tiago não era apenas o filho menos amado. Ele era a lembrança de uma dor que a mãe nunca conseguiu superar. Mas afinal, a revelação final traria redenção ou confirmaria que ele nunca pertenceu àquela família. Essa é uma história sobre silêncio, arrependimento e o tipo de amor que nasce da culpa. O Caminhos Marcantes está nas principais plataformas de áudio: Spotify, Apple Podcasts, Deezer e YouTube Music. Segue agora na plataforma onde você está ouvindo, porque cada caminho deixa uma marca. O vento gelado de outono chicoteava as vidraças da velha mansão dos Albuquerque. Um lamento silencioso que parecia ecoar a melancolia pairando sobre cada canto daquela casa. Era o tipo de frieza que penetrava nos ossos. Mas para Tiago, a sensação mais gélida vinha de dentro. Naquela tarde, a matriarca da família, Beatriz, repousava em seu leito de dor, e o clima pesado era interrompido apenas pelos sussurros discretos de enfermeiras e o tilintar ocasional de copos na cozinha. Enquanto isso, na sala de estar, um cenário quase idílico se desenrolava, como se a realidade da morte iminente fosse apenas uma névoa passageira para alguns. Alana, a filha querida, a preferida, sentava-se ao lado do pai, Fernando, as mãos entrelaçadas numa imagem de consolo mútuo. A luz do sol que se filtrava pelas cortinas de renda beijava seus cabelos cor de mel, conferindo-lhe uma aura quase angelical. Seu rosto, marcado por uma preocupação elegante, contrastava com a angústia crua que Tiago sentia, apertando-lhe o peito como um nó. Ele observava de longe, da soleira da porta da cozinha, invisível, e como sempre sentira, irrelevante. Alana sempre fora o centro das atenções, o farol que atraía os olhares e o calor. Desde a infância, cada um de seus desenhos era exibido com orgulho na geladeira. Cada conquista acadêmica era celebrada com jantares especiais. Cada capricho atendido com um sorriso paciente de Beatriz. Tiago, por outro lado, recordava-se de seus próprios desenhos, guardados em uma caixa no sótão, esquecidos, de suas notas, meros cumprimentos, de seus desejos, quase sempre ignorados ou tratados com um pragmatismo que beirava a indiferença. A balança da afeição materna pendia descaradamente para um lado, e ele havia crescido sob o peso dessa desigualdade. Naquela tarde, o ar estava carregado não apenas com o cheiro de medicamentos e flores murchas, mas com a tensão que fervia entre os irmãos, uma chama invisível alimentada por décadas de ressentimento não verbalizado. A própria presença de Tiago parecia um incômodo, um lembrete incômodo da discórdia que Alana, em sua delicadeza, sempre tentara ignorar. Ele via nos olhos da irmã uma espécie de compaixão distante, ou talvez, ele pensava, era pena, e a pena era uma afronta pior do que a indiferença. O som do pai, Fernando, pigarreando, cortou o silêncio. Alana, minha querida, sua mãe pediu para você ficar com ela um pouco mais. Ela sente sua falta. A voz de Fernando era suave, mas as palavras atingiram Tiago como pequenas pedras afiadas. Sua mãe sentia a falta dela, nunca sentia a falta dele. Alana a sentiu com uma graça inata, levantando-se e ajeitando o xale de seda que envolvia seus ombros. Ao passar por Tiago, seus olhos se encontraram brevemente. No olhar dela, ele leu uma mistura de apreensão e o que parecia ser uma culpa sutil, um reflexo do constrangimento que a situação gerava nela também. Mas Tiago não se deixava enganar. Era um papel que Alana havia aperfeiçoado ao longo dos anos. A santa, a sofredora, a que carregava o fardo da perfeição. Ele permaneceu ali, imóvel, até ouvir o leve fechado da porta do quarto de Beatriz. Então, um suspiro pesado escapou de seus lábios. O cheiro de cera de vela e lavanda, fragrâncias que sempre o remetiam à infância, parecia agora sufocante. A casa, antes um lugar de refúgio,
Era um labirinto de memórias onde cada curva escondia uma lembrança de sua própria insignificância. Ele se aproximou da janela, observando as folhas secas dançarem no jardim. Lembrou-se de um dia, há muitos anos, em que tentou plantar um carvalho no canto mais esquecido da propriedade. Passou horas cavando a terra, suas pequenas mãos sujas, sonhando com uma árvore majestosa que um dia seria sua. Mas o carvalho nunca vingou. Morreu jovem, sufocado pelas ervas daninhas, tal como ele sentia que sua própria essência havia sido sufocada. Fernando o viu, um breve aceno de cabeça, um gesto quase imperceptível de reconhecimento, mas que não continha a familiaridade, o calor que ele dedicava a Alana. Tiago sempre sentiu que seu pai, embora menos explícito que sua mãe, também o via através de uma lente diferente, como se houvesse uma barreira invisível entre eles. Havia algo no olhar de Fernando, um misto de pesar e um certo cansaço, que sempre intrigara Tiago. Não era desprezo, mas uma resignação profunda. O que era? O que se escondia por trás daquela fachada serena? Era uma pergunta que o assombrava há anos, alimentando seu próprio labrum de curiosidade. O silêncio na sala tornou-se ensurdecedor. Fernando estava lendo um livro de capa antiga, seu semblante sério. Tiago se perguntou se o pai alguma vez se importara com o abismo que existia entre os irmãos, ou se talvez ele estivesse tão acostumado àquela dinâmica familiar que ela havia se tornado a norma. Pai, Tiago começou, a voz áspera, mais do que pretendia. Fernando ergueu os olhos do livro. Um ponto de interrogação silencioso. Você acha que ela sabe o quanto isso me afeta? A pergunta, carregada de anos de angústia, pairava no ar como uma nuvem escura. Fernando baixou o livro, fechando-o suavemente. Seus óculos escorregaram um pouco pelo nariz. Sei que é difícil, meu filho, ele disse. Sua voz um murmúrio. Sua mãe, ela sempre teve seus próprios caminhos para lidar com as coisas. Nem sempre os mais compreendidos. A frase, seus próprios caminhos, ressoou em Tiago. Um eco irônico do nome do podcast que parecia intrometer-se em sua própria tragédia pessoal. Que caminhos eram esses? Caminhos de preferência? De exclusão? De dor velada? Tiago queria mais. Queria uma explicação. Um pedido de desculpas. Algo que pudesse amenizar o vazio que sentia. Mas Fernando não ofereceu mais. Apenas um olhar de compreensão entristecida, que não respondia a nada, mas apenas reforçava a complexidade e o silêncio que marcava aquela família. Tiago desviou o olhar, sentindo-se infantil por ter exposto sua vulnerabilidade. O vento lá fora aumentou de intensidade, fazendo as árvores balançarem como fantasmas. Ele pensou em fugir, como sempre fazia. Fugir para a solidão do jardim, para a escuridão da noite. Mas a doença da mãe o prendia ali, em uma teia de dever e de um amor que ele não tinha certeza se era correspondido. Um sentimento de culpa rastejou, sorrateiro. Será que ele era, de fato, a ovelha negra? O problema da família? Será que havia algo fundamentalmente errado com ele? Algo que o impedia de ser amado incondicionalmente? Como Alana. A resposta para essa pergunta o atormentava desde que era um menino. Lembrou-se de uma vez, quando tinha uns 7 anos. E Alana, de 5, havia caído e arranhado o joelho. A mãe a abraçou, chorou com ela, beijou seu machucado e a encheu de mimos. No mesmo dia, Tiago havia cortado a mão profundamente com uma faca de cozinha. Um acidente bobo ao tentar ajudar. A mãe apenas o repreendeu por sua imprudência. Limpou o ferimento com um algodão encharcado de álcool e o mandou brincar do lado de fora, enquanto Alana era ninada no sofá. A ferida física cicatrizou rapidamente, mas a dor da indiferença, aquela, jamais. Naquele momento, enquanto a vida de sua mãe se esvaía, Tiago sentia um paradoxo dilacerante. A dor da perda iminente misturada com um ressentimento amargo, que não parecia querer desaparecer. Ele imaginava o funeral, a dor de Alana, a comoção geral, e em seu íntimo, uma voz cruel sussurrava: "E você? Você vai chorar por quê? Pelo que nunca teve?" Era um pensamento terrível, e ele se odiava por isso. Mas o ódio era um companheiro antigo, quase tão familiar quanto a sombra de Alana. De repente, a porta do quarto de Beatriz se abriu, e Alana saiu. Seus olhos estavam vermelhos, mas havia uma serenidade estranha em seu rosto. Ela olhou para Tiago, e desta vez não havia pena ou constrangimento. Havia algo mais. Uma tensão nova, um certo brilho nos olhos que Tiago não conseguiu decifrar. Ela se aproximou, os passos quase inaudíveis no tapete espesso. "Tiago", ela disse,
A voz embargada. Mamãe, mamãe está nos chamando. Os dois. Era a primeira vez que ele ouvia isso. Os dois. Juntos. Sempre fora. Alana. Venha. Ou. Tiago, pode ir. Mas nunca. Os dois. Um calafrio percorreu sua espinha. Um misto de esperança e pavor. O que sua mãe queria? Um acerto de contas final? Uma última chance de reafirmar a preferência de Alana? Ou algo mais? Algo que ele jamais ousara sonhar? A curiosidade o puxava. Uma força quase irresistível em meio ao seu torpor. Ele seguiu Alana pelo corredor silencioso, o cheiro de lavanda e desinfetante intensificando-se. Cada passo era uma pequena eternidade. O som de seus próprios sapatos sobre o piso de madeira parecia excessivamente alto, o único ruído em um mundo que havia silenciado em respeito à vida que se desvanecia. A porta do quarto de Beatriz estava ligeiramente entreaberta, revelando um facho de luz fraca que vinha do abajur. A atmosfera lá dentro era densa, quase palpável, carregada com a fragilidade de um fio que estava prestes a se romper. Alana parou um instante, respirou fundo e olhou para Tiago com um olhar que ele nunca antes havia visto. Havia apreensão, sim, mas também uma sombra de algo indefinível, quase um pressentimento. Ao entrar no quarto, Tiago sentiu o peso da doença pairar sobre ele. Beatriz estava deitada, pálida e magra, seus olhos antes vibrantes agora nublados pela dor e pelo cansaço. A respiração era rasa, um sopro leve que mal movia o lençol sobre seu peito. O quarto estava impecavelmente arrumado, como sempre. Apenas uma pequena caixa de madeira escura, entalhada com motivos florais, repousava sobre o criado mudo, um objeto familiar que ele se lembrava de ter visto ali desde sempre, mas que nunca havia tido permissão para tocar. Era o tipo de detalhe que, em retrospecto, parecia carregar um segredo. Beatriz fez um esforço para sorrir, e um lampejo de sua antiga beleza e vivacidade cintilou em seu rosto. Ela estendeu uma mão frágil para Alana, que imediatamente a segurou, depositando um beijo gentil em seus dedos finos. Depois, um movimento hesitante, um olhar demorado para Tiago, e a mesma mão se estendeu para ele. Era um gesto inesperado, uma surpresa que o desarmou. A mão de sua mãe, antes forte e firme, agora parecia delicada como um pássaro. Ele a segurou com cuidado, sentindo o calor tênue da pele. Naquele instante, as barreiras de anos de ressentimento pareceram diminuir, se não desaparecer. Meus filhos. A voz de Beatriz era um sussurro, quase inaudível. Ela fez uma pausa, reunindo forças. Há algo que eu preciso que vocês saibam. Agora, antes que seja tarde. Seus olhos percorreram os dois, e Tiago notou uma lágrima escorrendo lentamente do canto do olho de sua mãe. Não uma lágrima de dor física, mas uma lágrima de uma dor mais profunda, mais antiga. Sempre os amei, cada um de vocês. À sua maneira. A frase, à sua maneira, era um lembrete sutil, quase um eco das velhas feridas, mas havia uma ternura ali, uma fragilidade que Tiago nunca antes percebera. Ela fez um esforço para apontar para a pequena caixa de madeira sobre o criado mudo. Alana, pegue aquela caixa, por favor. Alana, com a delicadeza de sempre, pegou a caixa. O objeto era leve, mas parecia conter um peso invisível. Abra-a, querida, Beatriz instruiu. Com mãos hesitantes, Alana levantou a tampa. Dentro, havia algumas joias antigas, uma mecha de cabelo loiro presa por uma fita, e sob tudo isso, um envelope amarelado, quase desbotado pelo tempo. O papel parecia tão frágil quanto as memórias que guardava. Era um detalhe que, para Tiago, gritava uma história não contada, uma vida paralela que ele sequer imaginava. A curiosidade em seu peito se intensificou, um arrepio percorrendo sua espinha. O que mais sua mãe havia guardado naquela caixa? E por que só agora, no leito de morte, ela se decidia a revelar seus segredos? Havia algo de urgente na maneira como ela insistia. É uma carta, Beatriz murmurou, a voz ainda mais fraca. Uma carta antiga, para vocês dois, mas principalmente para você, Tiago. As palavras atingiram Tiago com a força de um soco no estômago. Principalmente para ele. Por quê? O que poderia haver de tão importante em uma carta antiga, guardada com tanto zelo, que sua mãe precisava revelar agora? O ar no quarto pareceu rarear. Alana, que havia pegado o envelope, olhou para Tiago com os olhos arregalados, a confusão e a surpresa desenhadas em seu rosto. Era evidente que ela também não esperava por aquilo. O silêncio voltou a reinar, pesado e cheio de expectativa,
que prometia abalar os alicerces de tudo o que eles acreditavam ser a verdade sobre sua família, seus caminhos, e, acima de tudo, o amor de sua mãe. O envelope amarelado tremia nas mãos de Alana. Ela olhou para Tiago, depois para sua mãe, que agora parecia ter fechado os olhos, como se a revelação da caixa e da carta tivesse consumido suas últimas energias. O ambiente, antes apenas triste, transformou-se em um palco de suspense. A curiosidade de Tiago era um nó na garganta. Ele sentia que algo fundamental sobre sua vida estava prestes a ser desvendado, e a apreensão misturava-se a uma estranha e poderosa atração. O que continha aquele pedaço de papel desgastado? Fernando, que havia entrado no quarto em silêncio e agora observava tudo da porta, fez um gesto suave para Alana, indicando que ela deveria abrir. Havia uma solenidade em seu olhar, uma aceitação melancólica que Tiago não compreendia. O som do papel antigo, sendo desdobrado, ecoou no quarto, surpreendentemente alto no silêncio. Alana começou a ler em voz baixa, sua voz embargada pela emoção, mas clara o suficiente para que as palavras de Beatriz, escritas há tanto tempo, começassem a ecoar no presente. Meus amados filhos, se estão lendo esta carta, é porque a vida me abandonou, e não tive a coragem de lhes contar pessoalmente a verdade que carreguei em meu coração por tantos anos. Peço perdão pela minha fraqueza, pelo meu silêncio. Tiago sentiu um arrepio. Silêncio. Aquela palavra que tanto o definira, agora ganhava um novo e sombrio significado vindo de sua mãe. Antes de Alana, antes de vocês, Fernando e eu tivemos outro filho, um menino, nosso primogênito. Ele nos foi tirado antes que pudéssemos sequer segurá-lo em nossos braços. Foi um parto difícil, e ele não resistiu. Meu coração, Tiago, se partiu em 1000 pedaços naquele dia. Eu perdi a capacidade de sentir, de sorrir, de viver. A dor era uma ferida aberta que jamais cicatrizava. Fernando, em sua infinita bondade, tentou me reerguer, mas eu estava perdida em um labirinto de luto e arrependimento. Alana fez uma pausa, um soluço preso em sua garganta. Ela olhou para Tiago, os olhos cheios de lágrimas, mas também com um lampejo de uma compreensão dolorosa. Tiago estava paralisado. Um filho antes deles? Um irmão que ele nunca soube que existira? A revelação era um terremoto que abalava as fundações de sua própria história. A dor de sua mãe, a dor por um filho perdido, era um aspecto dela que ele jamais imaginara. Alana continuou, a voz mais firme agora, mas ainda tingida de tristeza. Meses se passaram, e a escuridão não me deixava. Foi então que Fernando, desesperado para me ver sorrir novamente, me trouxe você, Tiago. Um bebê. Nosso vizinho havia falecido em um acidente, deixando sua esposa sozinha e grávida. Ela não tinha condições de cuidar de você, e o hospital nos procurou. Você era um anjo, Tiago. Pequeno, frágil, mas com uns olhos que pareciam pedir por amor. Nós o adotamos. Eu o adotei. Por puro amor. E por uma desesperada esperança de preencher o vazio que meu primeiro filho havia deixado. O mundo de Tiago estraçalhou-se em 1 milhão de fragmentos. Adotado. Ele não era filho biológico. A palavra ecoava em sua mente. Um tambor surdo. Todo o ressentimento, toda a mágoa, todo o sentimento de ser um estranho em sua própria família. De repente, fazia um sentido terrível. Era uma chave que destrancava todas as portas de sua angústia. Ele olhou para Fernando, que mantinha o olhar fixo em um ponto distante da parede, sua expressão carregada de uma tristeza silenciosa, uma redenção velada por ter guardado aquele segredo por tanto tempo. No entanto, Alana continuou lendo, sua voz um sussurro quase inaudível. A dor do passado era como uma sombra. Eu olhava para você, Tiago, e via a coragem de uma nova vida, sim, mas também via o lembrete constante do que eu havia perdido. Era injusto, eu sei. Era cruel com você. Eu me culpava profundamente por não conseguir amá-lo com a mesma intensidade que eu sabia que uma mãe deveria amar seu filho. E então, Alana nasceu. E nela, eu vi uma chance de recomeçar, de amar sem reservas, sem a sombra do arrependimento ou da culpa. Tiago cambaleou, as pernas bambas. Ele não era a ovelha negra. Ele era a sombra. Ele era o lembrete da tragédia, da dor irreparável de sua mãe. A preferência por Alana não era por maldade, mas por um mecanismo de defesa, uma tentativa desesperada de sua mãe de curar suas próprias feridas, de compensar a culpa por não ter conseguido amá-lo plenamente. A herança, tudo o que Alana havia recebido, não era apenas um privilégio.
Era uma armadura, uma tentativa de sua mãe de protegê-la do mesmo sofrimento que ela havia experimentado, de não repetir a perda, de garantir que sua filha biológica tivesse uma vida plena e segura. Eu queria proteger Alana, a carta continuava, protegê-la da dor da perda, da dor de não ser amada, da dor que eu mesma senti, a herança. Tudo o que ela recebeu era a minha forma de tentar blindá-la de um mundo que eu temia que a machucasse. Era a minha superação distorcida, o meu modo de garantir que ela tivesse todos os recursos, todo o apoio, todo o amor que eu sentia que, por minha culpa, não pude dar a você, Tiago. Eu sei que causei um conflito terrível entre vocês, e isso me assombra. Mas eu juro, meus filhos, que em meu coração sempre houve um lugar para ambos. Alana parou de ler. As lágrimas escorriam livremente pelo seu rosto agora, molhando o papel antigo. Tiago, por outro lado, sentia um vazio estéril em seu peito, um entorpecimento, adotado, o estranho, o lembrete. Mas também, amado, à sua maneira, a complexidade daquele amor o esmagava. Não era o amor incondicional que ele sempre desejara, mas era um amor, moldado pela dor, pelo trauma, pelo silêncio da redenção e do arrependimento. Não era uma traição, mas uma revelação da mais profunda das feridas. Alana levantou os olhos vermelhos e inchados para Tiago. Tiago, eu não fazia ideia. Nunca. Sua voz era um lamento. Tiago não conseguia falar. A garganta estava apertada. A vida inteira ele se sentira rejeitado. E agora a razão se revelava, tão dolorosa quanto libertadora. A preferência não era pessoal, não era um julgamento sobre quem ele era, mas sobre o que ele representava. Inconscientemente, para sua mãe, era a forma dela de lidar com a própria dor, e de repente, o peso do ressentimento que ele carregava começou a se dissipar, substituído por uma profunda tristeza pela sua mãe, por seu pai e por um menino que nunca teve a chance de viver. A mãe de Tiago, Beatriz, moveu-se ligeiramente na cama, um gemido fraco escapando de seus lábios. Ela abriu os olhos novamente, semicerrados, e seus lábios pálidos tentaram formar palavras, mas apenas um sussurro quase inaudível emergiu. Alana, ainda com a carta nas mãos, correu para perto dela, segurando sua mão com carinho. Tiago permaneceu estático por um instante, a revelação ainda girando em sua mente como um turbilhão. A complexidade daquela história, os caminhos intrincados que levaram sua mãe a tomar tais decisões, era um nó que ele tentava desatar. Fernando se aproximou de Tiago, colocando uma mão pesada em seu ombro. O toque era incomum, mas carregado de uma empatia que Tiago nunca sentira antes vindo de seu pai. Meu filho, Fernando disse, a voz rouca pela emoção. Guardamos esse segredo por tanto tempo. Não foi justo com você, mas sua mãe, a dor dela era imensa. Ela sentia que não conseguiria amar outro filho depois de perder o primeiro. Mas quando você chegou, tão pequeno e indefeso, a esperança reacendeu. E o amor, o amor veio, Tiago, da forma mais inesperada. Não foi o mesmo amor de uma mãe biológica. Ela lutou com isso, mas era amor. Um amor que ela moldou à sua maneira, com as cicatrizes do passado. As palavras de Fernando eram um bálsamo, mas também uma nova camada de dor. Saber que ele havia sido amado, mesmo que de uma forma tortuosa, não apagava as décadas de sentimento de exclusão, de conflito interno. Mas agora, ele via o outro lado da moeda, a superação de sua mãe, a tentativa dela de navegar por uma tristeza avassaladora. Ele se ajoelhou ao lado da cama, próximo a Alana, e olhou para o rosto de sua mãe. Os olhos dela estavam fixos nele, um brilho de algo que ele jamais ousara sonhar, reconhecimento, e talvez arrependimento, mas também um profundo e silencioso pedido de perdão. Eu sinto muito. Beatriz conseguiu murmurar, sua voz um fiapo de som, por não ter sido a mãe que você merecia. Tiago apertou a mão dela, as lágrimas finalmente brotando de seus olhos, quentes e abundantes. Não eram lágrimas de raiva ou ressentimento, mas de uma dor profunda, de uma compaixão que ele nunca pensou que sentiria por ela. Não, mãe, ele disse, a voz embargada. Não, você fez o que pôde. Era a primeira vez que ele a chamava de mãe, sem um véu de amargura. Era a redenção que ele, e talvez ela, esperavam. Alana, que testemunhava a cena, soluçava baixinho. A revelação não a havia afastado de Tiago, mas a trouxera para mais perto.
Ela sentia o peso da justiça poética daquela confissão final. Todas as regalias, a herança, o carinho explícito, agora eram compreendidos sob uma nova luz. Não como privilégio, mas como um reflexo da profunda dor de sua mãe e de seu desejo desesperado de proteger a filha biológica de qualquer sombra de sofrimento. Uma coragem nascida da fragilidade. Eu também sinto muito, Tiago, Alana disse, estendendo a mão para ele, que ele segurou com firmeza. Sinto muito por não ter percebido, por não ter questionado mais. Tiago balançou a cabeça. Você não tinha como saber, Alana. Ninguém tinha. A verdade os unia, não pela alegria, mas pela tristeza compartilhada, pela complexidade da vida e dos caminhos que suas escolhas nos levam. Beatriz sorriu fracamente, um sorriso tênue que iluminou seu rosto por um instante. Seus olhos se fecharam novamente, desta vez com uma serenidade que antes não estava ali. A respiração dela tornou-se ainda mais suave, mais esparsa. O monitor cardíaco, que estava conectado a ela, começou a emitir um som contínuo e mais lento. Uma sinfonia final. Fernando, com um suspiro pesado, colocou a mão sobre o peito dela. Aquele foi o último sopro, o último batimento. Beatriz partiu, levando consigo os últimos ecos de sua dor, mas deixando para trás uma verdade que havia, paradoxalmente, curado. O silêncio que se seguiu à morte de Beatriz não era o mesmo silêncio que havia permeado a casa por anos. Este era um silêncio de luto, sim, mas também de uma compreensão profunda, de um novo começo. Tiago e Alana permaneceram ali, de mãos dadas, enquanto as enfermeiras entravam e realizavam os procedimentos finais. Aquele momento, o clímax da revelação e da perda, solidificou um novo laço entre eles. Um laço forjado na dor e na inesperada esperança. Nos dias que se seguiram, a casa dos Albuquerque se encheu de um tipo diferente de silêncio. Não o silêncio pesado da dor não dita, mas o silêncio do luto e da reflexão. O funeral de Beatriz foi uma cerimônia discreta, como ela sempre desejara, com apenas os mais próximos. Tiago e Alana permaneceram lado a lado. Uma união silenciosa que não passou despercebida pelos poucos convidados. Muitos notaram a mudança. O modo como os irmãos, antes tão distantes, agora se apoiavam mutuamente. Um entendimento tácito fluindo entre eles. Após o funeral, o tempo parecia se arrastar, denso e pesado. O inventário da herança, algo que antes poderia ter reacendido as velhas chamas do ressentimento de Tiago, agora parecia quase irrelevante diante da magnitude da verdade revelada. Alana, como a carta de Beatriz indicava, herdou a maior parte do patrimônio, incluindo a mansão da família, mas a maneira como ela lidou com isso era diferente. Seu rosto não exibia o antigo brilho de conforto com a situação. Havia uma melancolia, uma reflexão profunda sobre o verdadeiro custo de tal preferência. Um dia, enquanto arrumavam os pertences de Beatriz, Tiago e Alana se encontraram no antigo escritório de sua mãe. Um cômodo que antes Tiago evitava. Alana segurava um álbum de fotografias desbotado. Ela folheava as páginas, parando em uma foto de Beatriz jovem, com um sorriso vibrante. Ela era tão diferente antes, Alana sussurrou, a voz carregada de uma tristeza inédita. Eu nunca a vi com essa leveza. Tiago se aproximou, olhando por cima do ombro dela. Na foto, a mãe de Tiago parecia irradiar uma felicidade que ele nunca havia testemunhado em vida. Devia ser antes de tudo, ele observou, pensando no filho perdido, antes da dor que a moldou. E antes de mim, Alana adicionou, um novo tom de arrependimento em sua voz. Eu sempre achei que ela me amava mais porque eu era melhor, mais fácil. Mas não era sobre isso, não é? Era sobre a tentativa dela de reescrever uma parte dolorosa de sua própria história. Tiago assentiu. Era a forma dela de encontrar esperança em meio ao desespero. De lidar com a culpa por não ter conseguido amar-me com a plenitude que ela acreditava ser necessária. Para ela, você era a superação da perda, a garantia de que nem tudo estava perdido. Eu era o lembrete constante do que ela havia perdido, e talvez do que ela acreditava ter falhado em me dar. A revelação da carta não os separou, como muitos segredos poderiam fazer. Ao invés disso, a verdade os uniu em uma compreensão de um amor complexo, de um sacrifício silencioso, que moldou suas vidas de maneiras que jamais poderiam ter imaginado. O abismo que antes existia entre eles não havia sido preenchido por um milagre,
mas por uma ponte de empatia e perdão. Eles começaram a desvendar os caminhos intrincados que suas vidas haviam tomado, compreendendo que cada escolha, cada conflito, tinha raízes mais profundas do que a superfície revelava. Nas semanas seguintes, Alana começou a tomar decisões que teriam sido impensáveis antes. Ela decidiu reestruturar a herança de forma a incluir Tiago de uma maneira significativa, não como um gesto de caridade, mas como um reconhecimento do lugar dele na família e da justiça que a verdade exigia. Esta casa, ela disse a ele um dia, enquanto caminhavam pelo jardim agora outonal, é tanto sua quanto minha, Tiago. Nossa mãe pode ter tentado nos separar de maneiras tortuosas, mas o amor dela, por mais falho que fosse, nos conecta. Vamos transformá-la juntos. Tiago olhou para a mansão, que antes era o símbolo de sua exclusão. Agora parecia diferente, menos imponente, mais convidativa. A proposta de Alana não era apenas sobre dinheiro ou propriedade, era sobre reconhecimento, sobre a construção de um novo futuro. Era um ato de coragem da parte dela, desfazendo anos de privilégio para construir algo mais equitativo. Eu não a quero só pelo dinheiro. Alana, Tiago respondeu, a voz mais calma do que ele esperava. Eu quero entender, quero reescrever a nossa história, a partir de agora. E assim, eles começaram, juntos. Os irmãos, antes separados por um véu de preferência e ressentimento, agora trabalhavam lado a lado, compartilhando ideias para o futuro da propriedade da família. Eles visitaram o túmulo de sua mãe juntos, não mais com a carga do ressentimento, mas com uma compreensão melancólica e uma redenção silenciosa. As flores que eles deixavam ali eram um tributo não apenas à mulher que ela foi, mas à complexidade de seus caminhos e ao amor distorcido, mas real, que ela sentira. Tiago descobriu que o vazio que sentia por toda a vida não seria preenchido pela herança ou pela validação externa, mas pela aceitação de sua própria história, por mais dolorosa que fosse. Ele começou a procurar por informações sobre seus pais biológicos, não com raiva ou ressentimento, mas com uma curiosidade serena, buscando entender suas próprias raízes, seus próprios caminhos. Era uma jornada de autodescoberta que Alana apoiava incondicionalmente. A verdade não os separou, mas os uniu em uma rede de afeto e compreensão. A complexidade do amor de Beatriz se tornou a base para um novo relacionamento entre seus filhos. Um amor mais maduro, mais consciente das nuances da vida e das imperfeições humanas. Eles aprenderam que os caminhos da vida nem sempre são retos ou fáceis, mas que mesmo nas dobras mais escuras do passado, pode-se encontrar a luz da esperança e a força para a superação. A mansão dos Albuquerque, antes um monumento ao favoritismo e ao silêncio dos segredos, começou a se transformar. As paredes pareciam respirar um ar novo, livre da tensão que por tanto tempo havia sufocado. Alana e Tiago, juntos, estavam construindo um novo legado. Um legado de compreensão, perdão e um amor redescoberto, provando que mesmo as mais dolorosas verdades podem, no final, libertar e unir. A história deles, um dos muitos caminhos marcantes que a vida apresenta, era um testemunho da capacidade humana de transcender a dor e encontrar a cura, mesmo onde parecia impossível. No fim, Tiago compreendeu que passou a vida inteira lutando contra uma dor que não era totalmente sua. Ele acreditava que era rejeição, que era insuficiência, que havia algo quebrado dentro dele, mas a verdade revelou algo muito mais complexo. Ele não era a falha da família, era a tentativa desesperada de cura de uma mãe ferida. Isso não apaga as cicatrizes, não devolve os abraços que faltaram, nem os anos de silêncio, mas transforma o significado deles. Porque às vezes o amor não falha por ausência, falha por incapacidade de quem ainda está tentando sobreviver à própria dor. Alana, por sua vez, também precisou reconstruir sua identidade. Durante anos, viveu sob o peso invisível da preferência, sem perceber que o carinho exagerado era, na verdade, medo. Medo de perder de novo, medo de não conseguir proteger. Ao descobrir a verdade, ela deixou de ser a filha privilegiada e passou a ser apenas uma irmã. E foi nesse lugar, mais humano, mais vulnerável, que ela encontrou Tiago de verdade, não como rival, não como sombra, mas como parte essencial da mesma história. A morte de Beatriz não foi apenas o fim de uma vida. Foi o fim de um segredo que sustentava ressentimentos silenciosos. A carta,
Escrita com culpa e coragem tardia, tornou-se a ponte entre dois corações que sempre estiveram separados por mal-entendidos. E naquele quarto onde o silêncio antes sufocava, nasceu algo novo, compreensão, não perfeita, não instantânea, mas real. A verdade não destruiu a família, libertou-a, e talvez essa seja a maior lição dessa história. Nem todo amor é simples, nem toda preferência nasce da maldade. Existem sentimentos moldados pelo trauma, decisões tomadas no desespero e silêncios que carregam mais dor do que desprezo. Tiago não precisava mais provar que merecia amor. Ele sempre mereceu. E ao aceitar sua própria origem, ele finalmente deixou de ser a sombra de alguém, para se tornar dono do próprio caminho.